no Twitter fazendo a seguinte pergunta. Gente, preciso trocar o azulejo da piscina. Alguém sabe como fazer isso sem tirar água? E aí o cara respondeu, chama Moisés que é pra ele. Se ele abrir o Mar Vermelho, uma piscina pra ele é fichinha. É fichinha, ele não vai por causa do cajado, basta um palito de fósforo. Chama Moisés e dá um palito de fósforo pra ele que tá tudo certo. Ai, gente, eu me divirto com essas coisas. É o pouco que eu dou risada. É porque é difícil achar, né? Umas coisinhas dessas. Tem um perfil lá no Twitter que tipo resposta no coice. Eu não lembro exatamente o nome, depois eu posso ver se vocês quiserem. Mas é assim, o cara tá falando qualquer coisa assim, temas aleatórios, sem nenhum tipo de agressividade, e aí vem alguém e dá no meio, sabe? De graça, assim, gratuito. Mas você pega umas coisas lá que você fala, meu Deus do céu, cara, é só pra matar de rir mesmo. Mas falar em rir, né? Tem gente até pedindo intervenção de extraterrestre, né? Não, cara, mas deixa eu te falar. Aqui em Pirassununga, que bom, se tiver algum míssil perdido do Putin, a chance de chegar aqui é grande, porque é algo militar. Aqui tem a Força Aérea, tem a AFA aqui, né? Uhum. E tem o batalhão, não sei se é infantaria, o exército tem aqui também. A AFA fica lá, cara, a AFA é um mega ultra blaster fazenda. Os caras estão assim, aquele terreno deve valer, brincando, uns bilhões de reais. O terreno que a aeronáutica tem aqui. O exército é um pouco menor, super menor, acho que não é 1% do terreno da AFA. Mas mesmo assim é grande. E esse fica na cidade, tanto é que a Vila Militar se confunde. Eu moro atrás da Vila Militar. Eu passo toda vez pelo fundo dela, eu cruzo ela praticamente. Né? Eles não tem tanta segregação. Eu acho, eu tenho que passar em frente a entrada dos caras lá. Ou seja, indo para casa, eu passo invariavelmente por ali, na hora do dia. Cara, os caras ficam lá acampados, sabe? Expõem ali as cadeiras, bandeirinhas. Aí acho que o próprio comandante, acho que até por uma medida de segurança deles, dos soldados que ficam ali na portaria, cara, ele fez uma barreira, ele mesmo fez uma barreira. Olha, botou uns cones, assim, umas faixas, cavalete, impedindo que o pessoal daqui em diante não, né, galera? Vocês podem ficar desse pedaço da calçada para trás. Mas ele botou de um jeito que não dá para ficar, inclusive. Então o pessoal tem que ficar do outro lado da avenida, na calçada oposta. Mas eles ficam lá direto. Se eu passar agora, eles devem estar lá. Aí fica tocando. Aí agora foi dia 19, né? Da bandeira, passei lá, tava tocando ainda a bandeira, cara. Mas bom, pelo menos mudou o hino. Mas tinha pneu também ou não? Não, porque ali é trânsito, via pública, né? Então é complicado. Se os caras fizerem isso, acho que o comandante me tira na hora. Pôr um pneu no meio da via e cantar um hino nacional pneu? Não, mas deixa aquela. Eu fechar aqui, Mas aquela lá, pelo amor de Deus, gente. O povo colocando o celular. Liga a lanterna do celular, coloca na cabeça e fica pôr na mão, como se fosse fazendo código Morse pros aliens descer e meu. Chegamos num ponto que, assim. Que pelo amor de Deus, gente, não é possível um negócio desse. Não pode ser sério. Deve ser algum stand-up, algum show de comédia, porque não é possível uma coisa dessa. Eu já acho diferente. Eu acho que a pessoa entra num transe, assim, numa energia, e aí ela só fala sobre aquilo, né, cara? É igual o menino que começa a fazer academia, aí na semana seguinte você conversa com ele, ele é outra pessoa, assim, ele só fala de vitamina, de creatina, de não sei o quê.
aí você fica olhando para a pessoa e fala, nossa, mas o que aconteceu, né? O que mudou tão de repente? Exatamente. Aí a pessoa acha que Tudo se resume àquilo. ela entra, se interessa por um assunto, por um tema, independente se está certo ou não, e vai entrando naquilo e aquilo vira o centro do universo, né, cara? Mas aí que tá, Cid, isso é algo curioso, assim, ó. Vamos pensar liquidamente. Às vezes a gente tem algum assunto que a gente se interessa bastante, né? E aí, por um determinado tempo, você quer se aprofundar, você quer conhecer mais e tudo. Mas esse é exatamente o ponto. A partir do momento que você se interessa por um tema, você vai procurar literatura, você vai procurar uma bibliografia adequada para você se aprofundar, para você conhecer mais, para você realmente ter, né, uma noção mais próxima da realidade daquilo que você está estudando, porque tudo tem que estudar, não adianta esperar conhecimento cair do céu, porque não vai, você tem que correr atrás. Mas as pessoas não se dignam nem a isso, ao próprio assunto de interesse, a ela entender um pouquinho mais do que ela está falando, por que está sendo dito. Isso que eu não consigo entender. Qual é a motivação por trás disso? É preguiça? É justamente a falta de educação estruturada que não houve? Porque se você pegar a grande maioria dessas pessoas não são jovenzinhos, são pessoas mais de idade. Né? Então, talvez foi uma falha estrutural na educação na época. Não sei, cara. Eu, sinceramente, por exemplo, não me dignaria a simplesmente engolir alguma coisa que, né, alguma história, alguma teoria, sem no mínimo eu ter certeza que, né, é algo interessante que eu despenderia meu tempo para conhecer um pouquinho mais. Eu fico imaginando assim, olha, por exemplo, se você pegar uma escola de ensino médio, vai, onde você educa seus filhos, a Carla educa os dela, tal, não sei o que, certamente tem uma área de robótica lá, né, ou de desenvolvimento, de tecnologia, alguma coisa assim, que supõe ser uma área de inovação, enfim, não está dentro da sala de aula com uma metodologia de 60 anos reproduzida, né? Uhum. Aí seu filho se empolga com aquilo. E junta com a turma e vai lá construir um robozinho que pega papel do chão. Ah, o professor, como a gente estava falando agora há pouco, orienta, demonstra, e o objetivo daquilo não é ser profissional, né? Pelo contrário, é despertar o interesse, né? Isso. Só que através desse conhecimento, dessa área do conhecimento, o professor aproveita para ensinar disciplina, método, matemática, raciocínio lógico, imprevisibilidade, essas coisas todas, né? Uhum. Mas tudo é feito dentro do ambiente acadêmico, que eu considero até moroso demais, mas ok, é o método que a gente conhece, está estabelecido. Beleza. Aí o menino chega em casa e o pai ouve um negócio na rede social e reproduz aquilo como se fosse verdade. Eu acho um desserviço tão grande, assim, primeiro perigoso, assim, né? Porque esses dias eu vi um filósofo falando aí que é a primeira vez na era da humanidade em que a geração dos filhos é mais burra do que a dos pais. Vixe, Maria. Então você imagina, assim, e não faz muito tempo, né, cara? É uma geração. Então, se você olhar para trás, a gente tem, sei lá, 1000 gerações de conhecimento acumulado e quebrou-se tudo em apenas uma geração.
Não é, e a minha indignação é a mesma que a tua. Eu falo assim, cara, não é possível que alguém não parou para perguntar, né, para falar assim, ô moçada, tá errado isso aí. Vamos fazer isso aí. Não. Eu só Cara, consigo. ninguém. Não, tudo bem, né? Que teve o evento das luzes lá, né? Que foi Uhum. lá em Porto Alegre. Teve o evento das Isso. luzes que ninguém sabe explicar, tudo bem. Mas assim, no mínimo, alguém deveria parar e falar assim, gente, em algum momento na história da humanidade está documentado e é publicado, foi publicada de conhecimento público que houve contato com um extraterrestre? Uma pergunta simples que numa pesquisa muito rápida você vai ver que não existe nenhum tipo de evento desse. E aí você chegaria à conclusão de que não adianta fazer nada disso, né? Com uma pesquisa de segundos, né? Mesmo que você esteja propenso a falar, poxa, parece que é uma boa ideia. Mas uma pesquisa de segundos você já vê que não é. Mas uma coisa que você falou é interessante, porque a escola, sim, ela é um ambiente acadêmico, ela é para isso, é para despertar. E o professor, ele é um facilitador, né? Ele facilita o conhecimento, o acesso ao conhecimento. E essa é uma confusão que muita gente faz, que é delegar para a escola a educação do filho. Educação acadêmica é uma coisa, educação da pessoa é outra coisa completamente diferente. Mas tá ele aqui, ó. Certo. Então é legal por quê? Porque você simula uma plaquinha, né? Então você vai lá, conecta no seu computador, vem com um monte de pecinha, vem com LED, vem com sensorizinhos, vem com difusor, resistor, então vem com tudo aqui. Você vai encaixando as pecinhas e aí você simula, né? Por exemplo, como que um LED fica piscando em algum um aparelho eletrônico, por exemplo, né? Quando entra em stand-by, fica a luzinha piscando. Você simula isso nisso daqui. Óbvio que isso é bem simples, mas você pode fazer coisas bem complexas, inclusive controlar robô, né, robozinho através da plaquinha e tudo mais. Então elas tiveram contato com isso lá na escola. E aí ficaram super curiosas. E começaram a pesquisar e tudo mais. Aí eu fui e comprei uma plaquinha e eu sentei junto com elas e a gente começou a fazer os experimentinhos que veio na plaquinha, que é o recomendado, né? Então, vem 20 experimentos, a gente fez, e aí legal, foi interessante, fizemos o LEDzinho piscar, elas montaram sozinhas e tal. Beleza, mas parou aí o interesse, foi até esse momento, que era coisa muito nova, tal, né? Se quisesse aprofundar, e aí a gente ia e fazia alguma coisa, né? Sei lá, dava uma avançada no negócio, tentaria ir por outros caminhozinhos, robótica, alguma coisinha assim, né? Eu não conheço muito, mas os do it yourself aí tem um monte que dá pra gente fazer bastante coisa, né? E aí a gente ia fazer junto, mas isso surgiu do quê? De um movimento na escola. E o movimento na escola, o que poderia fazer? O que é normal? Falar assim, isso daí é besteira, eu não manjo, não sei, não quero saber, se vira, pesquisa e vai. E nessas daí tem acesso às coisas que não deveria ter, ou vê da forma enviesada alguma coisa, e acha que aquilo é verdade, e a partir daquele momento cria um pseudo conhecimento ali e começa a levar isso para frente. Mas aí nós estamos falando de criança. O que eu fico espantado é como esse fenômeno se prolifera no meio dos adultos, porque adulto, em teoria, tem mais maturidade, deveria saber um pouquinho mais, deveria conhecer outras fontes. Poxa, quando a gente era criança, adolescente, você tinha que fazer trabalho de escola, você fazia como? Você inventava da sua cabeça na sua casa ou você ia para a biblioteca? Você não tinha que ir lá na biblioteca municipal, né, fazer pesquisa lá num monte de livro, não podia nem tirar cópia, tinha que copiar tudo na mão lá, você passava 2 dias lá copiando o livro na mão, né, para ter referência. Mas hoje nem isso não se dá o trabalho, né? E é aquilo que a gente já falou também, né? A internet tem muita coisa legal, facilitou muita coisa, facilitou. Mas 95% do que está lá é lixo. E trazendo também, né, por exemplo, para o ambiente espírita, né, kardecista, as pessoas, no meu modo de ver, a Carla pode dizer melhor, elas adotaram o mesmo princípio, o mesmo método, né? Então, assim,
não se questiona conhecimento, não se questiona pensamento, é do tipo, fulano disse, então o fulano está certo. É lei. Oi? É lei. É lei, né? Aí falou assim, mas o fulano disse, mas você leu isso em algum lugar? Você confrontou, né? Você foi ver se realmente é verdade, né? Porque essa era, por exemplo, a nossa tônica nas nossas reuniões semanais, né? Tinha um tema qualquer, aí falou assim, vamos ver o que a obra kardeciana fala sobre isso. E às vezes o assunto não esgotava, a gente tinha que procurar outra obra, outro autor, outra referência para completar um pensamento e chegar a uma conclusão. É isso que eu acho esquisito. Porque, por exemplo, se algo te encanta, se algum tema te encanta por qualquer razão, seja porque é legal, seja porque é profundo, seja porque é interessante, seja lá qual for o atributo, deveria estimular a pesquisa, o conhecimento, o estudo, né? E parece que as pessoas, ao invés de se estimularem, elas apenas se motivam a reproduzir aquilo que ouviram, independente da fonte, independente de onde veio, independente do que é. Fala aí, Carla, que você tem mais propriedade que a gente para falar sobre isso. Então, eu acho que as pessoas gostam de ser enganadas. Então, assim, é aquilo que a gente já falou dos padrões. Tem que falar o que eu quero ouvir, tem que ser do meu interesse. Se não for interessante, eu não quero. E a gente vê isso não só na vida, né? Mas no centro espírita, com os relacionamentos, a gente faz o checklist de como que a pessoa tem que ser. E ela tem que ser de acordo com aquilo que a gente idealizou. Então, a gente idealiza muita coisa. Só que do ideal para o real existe uma distância grande. Porque a gente cria muita expectativa, a gente cria uma realidade que só está na nossa cabeça, muitas vezes, uma fantasia. E a gente fica correndo atrás dessa fantasia e às vezes a gente acredita tanto nisso e a gente quer que aquilo seja verdade. E o que eu percebo na maioria das pessoas é que elas podem estar vivendo uma mentira, mas dentro delas, eu não sei se é problema psiquiátrico, o que é, mas elas enxergam que aquilo é bom. A gente vê que não é bom, não tem nada de bom, que é mentira, mas para elas aquilo é tão verdade que elas criam uma fantasia, elas acreditam naquilo mesmo, e elas veem, elas não vão pesquisar. Se elas falarem que é bom, não adianta você falar que é ruim, que elas não entendem, porque elas descartam tudo aquilo que elas não querem ouvir. Né? Então, aconteceu na Feira do Livro Espírita mesmo, a Feleza, por exemplo. Antigamente, para poder vender os livros, existia uma equipe que lia aqueles livros, que verificava a veracidade das informações. Alguns livros que não eram espíritas não podiam ser vendidos, que não tinham conteúdo espírita. Então, existia pessoas preocupadas com isso. Depois, começaram a vender de tudo ali, sabe? Tudo, tudo. Era Rostang, Robson Pinheiro, um monte de coisas horríveis, assim, que não tem nada a ver com o espiritismo. E livros caríssimos. Você pegava um livro do Emmanuel que custava R$12, as pessoas iam lá e compravam um do Robson Pinheiro, que é assustador, que nem espírita, mas ele por R$60. Que eram umas capas, não sei se você já viu, umas capas horríveis, assim, parece filme de terror. E esses chamados que a gente vê, sabe? Que a gente vê até no YouTube, nos lugares assim, que chama a atenção das pessoas, parece que vem de desgraça. Então, não dá para entender como que a mente humana, ela prefere ver esse tipo de coisa e acreditar nisso do que numa realidade, né? E isso acontece com a gente também, né? Eu falo para a Malu, filha, hoje tá bem, tá tudo bem?
Tá tudo bem, então vamos viver o tudo bem. Porque se a gente não se fortalecer quando tiver tudo bem, quando acontecer algo ruim, a gente não vai ter estrutura. Se tá tudo bem e a gente está vendo coisa errada, tá tudo bem, a gente está pondo dificuldade, e não tem dificuldade nenhuma, quando houver uma dificuldade real, a gente não vai saber viver. Porque você não sabe viver o tudo bem. Tem gente que tem conflito o dia inteiro, não está acontecendo nada, e a pessoa fica procurando conflito. Procurando, e é uma neurose, né? Uhum. E aí a neurose depois vira psicose, depois a gente vê que vira obsessão e outras coisas mais. E eu acho que isso está acontecendo coletivamente, sabe? O Alexandre falou das bibliotecas, a gente precisava ir nas bibliotecas quando a gente ia fazer pesquisa. Dentro das bibliotecas também existia esse cuidado, os livros que eram oferecidos para a gente. Então a gente não conseguia, a gente não tinha acesso à porcaria. E a internet, ela tem acesso à porcaria, mas ela vai de encontro àquilo que a pessoa quer ver, aos interesses da pessoa. Na internet tem de tudo, mas você vai achar aquilo que te interessa. Você nem procura algo que não te interessa. Tipo assim, não é o que eu quero ver, não é o que eu gosto, eu não vou ler, não vou assistir, né? Na escola mesmo, a gente tinha que ler aqueles livros gigantescos lá, Os Sertões, Cortiço. Para muita gente aquilo era insuportável ler, né? Mas tinha que ler, porque se você não lesse, você não passava no vestibular. Era chato? Era maçante? Era, mas você tinha que ler, né? E aí você aprendia outros tipos de realidade, depois era discutido aquele tema, as pessoas conseguiam perceber as histórias, o que acontecia no Brasil, né? As histórias, né? A gente vê um livro de história, tem um monte de notícia triste, né? Eu já estava vendo lá sobre a Guerra dos Canudos, outras guerras lá, e falei, gente, quanta maldade em pouco tempo. Nossos avós passaram por tudo isso. E hoje eles têm tudo com uma facilidade, e se você vai falar alguma coisa das dificuldades do passado, isso é coisa de velho. Porque parece museu. Porque fica preso no passado. Né? Então, assim, eu acho que os pais têm que falar para os filhos também, contar as histórias. Né? Essa semana mesmo eu estava discutindo, a Malu estava assistindo um documentário que fala sobre lavagem cerebral. E aí ela pegou e falou assim para mim, mamãe, se você assiste esse documentário no Netflix, você vai ver como que surgiu os bolsonaristas. Aí eu peguei de risada, eu falei, ela falou, é igualzinho. Aí eu estava falando para ela, os integralistas também, até as falas deles eram iguais, né? O jeito que eles tiravam foto, é tudo igual, só mudou a roupagem, né? Mas eram os mesmos espíritos. E aí ela estava falando do nazismo, né? Aí eu falei, filha, você já pensou nos filhos dos nazistas hoje, como que eles são? Muitos deles têm vergonha dos pais, muitos deles não aceitam o que aconteceu. E a gente vê esse bando de idiota, né, que não viveram nada daquilo, não sofreram nada daquilo, achando bonito, achando legal fazer o que estão fazendo. Aí ela falou, mesmo, a gente ficou comentando sobre essas coisas, só que a gente conversa sobre isso. Mas eu vejo que tem pais que não falam sobre isso, não falam sobre política. Tipo assim, meu candidato é tal, você vai votar nele. Lá na escola, acho que umas 4 alunos falaram que tiraram o título porque os pais pediram para votar no candidato que o pai queria. E eles tiraram, né? Então eles vão fazer o que os pais querem. Mas é um absurdo, eles não. Eu falei assim, mas vocês já observaram as estatísticas, já viram como que tá, o que aconteceu, não sei o que lá. Aí hoje eu conversando com a minha amiga, ela. Mas o aumento dos alimentos, essas coisas, é por causa da guerra. Aí eu falei para ela, então você está querendo me dizer que os aumentos dos alimentos só começou depois da guerra? Foi isso que você viu no mercado? Só por causa da guerra que teve aumento dos alimentos? Ou foi antes? Aí ela ficou pensando. A pessoa vai falando tudo que os outros vão falando, sem pensar, sem parar para ver o noticiário. Agora, se falar de desgraça, nossa, todo mundo sabe, tem vídeo, tem tudo quando é desgraça. Só sabe? Então,
E assim, tem muita informação que você vê que a pessoa vomita. Ela assimila aquilo, daqui a pouco ela vomita. Então ela vai falando, 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 sem perceber o que ela está falando. Ela não sabe do que ela está falando, né? Mas não é fácil, porque assim, a gente percebe que parece que a gente está andando na contramão, né? Quando a pessoa é comprometida, quando a pessoa estuda, quando ela faz as coisas certas, parece que ela está andando na contramão. E aí ela bate, principalmente os adolescentes, né? Os que são corretos, eles batem de frente com aqueles que gostam de fazer baderna, de fazer bagunça, de falar palavrão, de xingar, né? Então, não dá para a gente pegar e falar, olha, é isso, é aquilo. A gente não sabe, tá tudo uma bagunça, tá tudo um caos. E não é só dentro do centro espírita, é em todos os lugares. É lógico que se está em todos os lugares, vai refletir em todas as religiões, né? Semana passada mesmo, igual, ela está frequentando a Umbanda. Aí ela foi no centro de Santo André comprar uma imagem, que eles tinham que fazer um assentamento, que eles falam. Eu não entendi direito, mas é um assentamento que eles pegam essa imagem para eles é tipo uma ligação deles com os Exus, eu acho. Aí essa imagem, eles têm que comprar essa imagem, aí eles põem essa imagem na pinga, dentro de uma bacia com pinga, eles têm todo o ritual lá, para limpar essa imagem, para eles depois fazer esse assentamento, e quando eles quiserem ter, tipo assim, se ligar com o Exu, os orixás deles, tem que ser através dessa imagem, né? É igual os católicos quando acende vela, né, ou faz promessa, eles têm lá os rituais deles. E aí, ela é uma menina muito boazinha, então ela falou assim, vou lá quando ela vai no centro de Santo André comprar alguma coisa, para ela pergunta se alguém quer, ela compra. E tem uma mulher que ela trabalha muito e ela tem filhos, ela tem um monte de problema, e ela estava sem dinheiro para comprar a imagem dela, ia ter o assentamento, e aí a Malu falou para ela, eu compro, depois você me dá o dinheiro. E aí pediu para essa mulher, aí a Malu foi lá, comprou a dela, comprou da mulher, e pediu para a mulher vir buscar a imagem, porque tinha que ficar 24 horas na pinga, né? Aí eu peguei e falei assim para ela, filha, mas... Ela falou assim, como ela chama ela de tia Rô, não pôde vir buscar, eu vou fazer para ela, eu vou pôr na pinga, porque assim, vai chegar o dia, ela não conseguiu. Pedi para ela vir na sexta, ela não veio, pedi para ela vir no sábado, ela não veio, pedi para ela vir no domingo, ela não veio, e aí vai ter o negócio, eu vou lá e coloco na pinga, já que você está disposta a fazer isso, só que assim, sabe por que ela não veio? Ela também tem que ter tudo isso. Ah, aconteceu isso, aquilo outro, ela não pode vir. Eu falei, então tá bom. Depois chegaram na Malu e falaram que ela fez tudo errado, que ela não podia ter feito isso. Que quem teria que ter feito, que a pessoa não tinha responsabilidade, que a pessoa saiu para beber, que a pessoa fez um monte de coisa no final de semana e que não deu atenção para a imagem, e que a Malu não tinha que ter feito nada para ela, né? E a Malu, ela ficou muito chateada, sabe? Muito decepcionada. Ela falou assim, nossa, mãe, eu fiz tudo errado. E agora? Eu vou ter que jogar a imagem fora, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu falei assim, Malu, não tá certo isso. Eu falei, você fez alguma coisa errada? Aí ela falou, não. Eu falei, no seu coração, você teve a intenção de fazer errado? Ela falou, não. Você não foi lá, você não pegou, não pagou do seu dinheiro, ficou preocupada com ela, conversou com ela todos esses dias, viu que ela estava... Você teve uma intenção boa, você fez o que era melhor para a pessoa. Você não pode levar bronca porque a pessoa não fez o que era certo. O que ela não fez é problema dela. Se ela não tem compromisso, é problema dela. O que ela fez no final de semana é problema dela e deles lá. Então, eles têm que se ver com ela, não é com você. Não escute nada. O que você fez está certo. No seu lugar, eu faria a mesma coisa. Eu vou comprar um livro, alguém me pede, eu vou lá e busco o livro. Se a pessoa depois não quer saber, é problema da pessoa. Mas eu fiz a minha parte, você fez sua parte, então não se preocupa com isso. E eles falaram um monte de abobrinha para ela, eu falei assim, não escuta isso, para de ficar escutando, porque senão daqui a pouco você vai virar um robô. Você vai ficar ouvindo tudo que eles falam também e achar que tudo que eles estão falando é certo. Você tem que parar e pensar, isso tem a ver, isso não tem a ver, isso está certo, isso está errado.
né? Mesmo porque vocês estão começando, vocês são todos novinhos, todos jovens, não tem ninguém mais velho, ninguém experiente para dar um apoio para vocês, e nem tudo que vocês escutarem é certo, né? Aí ela ficou meio assim. Enfim, né? Aí depois lá na reunião, o seu Zé veio, que é o Zé Pilintra lá que veio, e falou para ela as mesmas coisas que eu tinha falado. Uhum. E aí ela ficou mais tranquila, né? Mas você vê, a Malu é super esperta, e nesse momento ela não pensou, porque pegou no emocional dela, né? Uhum. Então, o que faz a gente pensar muitas coisas, principalmente essas coisas que são assustadoras, que mexem com o emocional da pessoa, muitas vezes a gente não tem habilidade para lidar com isso. Porque nós fomos criados, a gente até agora teve uma educação, até na parte da escola, uma educação racional. A gente está começando agora a entender essa parte emocional. Agora que eles estão trabalhando o socioemocional, as interdisciplinariedade, né? Antes, se você fosse muito inteligente, você dominasse todas as matérias, você era o bambambam. Hoje já não é mais assim. Uhum. Porque hoje a maioria é super inteligente, eles aprendem muito rápido. Então, para eles, o que nós temos que fazer para eles se sentirem bem, para eles se sentirem melhor, né? E a gente vê que essas questões emocionais pegam demais a pessoa, né? Ontem mesmo teve um atropelamento aqui perto de casa, o ônibus passou por cima de um homem, foi arrastando ele morreu. Hoje, todo mundo tinha um vídeo. Aí eu fiquei pensando, gente do céu, teve gente que parou para filmar a desgraça alheia. Aqui, né? E isso se espalhou de um jeito, né? E aí eu falei assim, é muito rápido, coisa ruim se espalha muito rápido. E tá acontecendo muita coisa boa por aí e ninguém fala. Ninguém fala. E às vezes é por causa dessa avalanche mesmo. Vai todo mundo no meio da massa e, tipo, se você falar uma coisa boa, ninguém vai te escutar também. Então a pessoa fica quieta. E para ela se sentir pertencente desse mundo, ela acaba entrando naquela onda, entendeu? Uhum.